Em 1884, Nikolai Gogol publicou um dos relatos mais perturbadores da literatura mundial. Não era só uma história comum, era um diário íntimo de um homem que perdeu a sanidade, página por página, palavra por palavra. Mas aqui está o que vai te deixar mais arrepiado. Cada delírio descrito por Gogol se tornou realidade histórica. Cada alucinação de seu protagonista ecoou nos corredores do poder mundial décadas depois. Você está prestes a descobrir como um funcionário público russo de baixo escalão antecipou os mecanismos mais sombrios da mente humana e como sua loucura reflete a nossa própria sociedade. Prepare-se para uma jornada onde a linha entre sanidade e delírio desaparece completamente. O nosso protagonista, Akhessenty Ivanovich Poprinshin, é um funcionário público de 42 anos. Ele copia documentos, organiza papéis, vive uma vida absolutamente comum. Mas tem algo sinistro se desenvolvendo na sua mente pouco a pouco. Primeiro, ele começa a ouvir cães falando entre si. Eu sei, pode parecer só literatura fantástica, mas Gogol estava descrevendo algo muito real. Em 1973, o psiquiatra americano David Rosenhan conduziu um experimento chocante. Pessoas sãs se internaram em hospitais psiquiátricos fingindo ouvir vozes. O resultado? Uma vez rotulados como loucos, tudo o que faziam era interpretado através dessa lente. Ivanovich representa milhões de pessoas que vivem no limite da invisibilidade social. Funcionários públicos, trabalhadores de escritório, pessoas cujas vidas são consideradas insignificantes pela massa. E é exatamente essa invisibilidade que alimenta a crescente paranoia deles. Ivanovich está obcecado com seu diretor e principalmente com a filha dele, Sofia. Ele a idealiza completamente, mas sabe que jamais vai ser notado por ela. Essa dinâmica revela algo que é fundamental sobre a natureza humana. O filósofo alemão George Hegel tinha uma teoria sobre isso, a dialética do senhor e do escravo. Akhessenty Ivanovich vive essa tensão diariamente. Ele precisa do reconhecimento dos seus superiores para existir socialmente, mas essa dependência destrói Ivanovich completamente. Veja só, em 1961, Stanley Milgram conduziu seus famosos experimentos sobre obediência e descobriu que pessoas comuns eram capazes de atos terríveis simplesmente por estarem em uma hierarquia. O protagonista vive o lado oposto dessa moeda, a humilhação constante de estar sempre na base da pirâmide. E aqui começa a primeira grande ruptura com a realidade. Ele decide ler as cartas que os cães trocam entre si. Através dessas cartas, ele descobre coisas íntimas sobre a vida de Sofia, sobre quem ele era tão obcecado. As cartas dos cães revelam a Ivanovich que Sofia está apaixonada por um jovem oficial. Isso despedaça a fantasia dele. Mas a sua mente não aceita a realidade simples. Em vez de admitir que nunca teve chance com ela, ele constrói uma teoria elaborada. E esse é o mecanismo de como surgem as teorias da conspiração. O psicólogo Leon Festinger estudou esse fenômeno. Quando nossa realidade entra em conflito com os nossos desejos, a nossa mente prefere criar explicações fantásticas a aceitar verdades dolorosas. Ivanovich decide que deve existir uma razão maior para o seu sofrimento. Ele começa a pesquisar genealogias, a estudar história, procurando provas de que é alguém especial. Encontra algo revolucionário, descobre que ele é na verdade o legítimo rei da Espanha. Parece loucura? Pois é, mas vejam, em 1938 um homem chamado Antônio Primo de Rivera genuinamente acreditava ter direito ao trono espanhol. Em 1814, Luís XVII da França foi ressuscitado dezenas de vezes por impostores que acreditavam piamente em suas identidades. A história está repleta dos ditos loucos que se tornaram figuras políticas reais. A partir do momento em que ele se convence de que é o rei da Espanha, sua narrativa muda completamente. As datas em seu diário se tornam absurdas. Ano 2000, abril 43, não sei que dia, não há mês, o diabo sabe quando, o tempo vai se fragmentando junto com a mente do Ivanovich. Gogol, o escritor do livro, estava descrevendo algo que a neurociência só entenderia 150 anos depois, como a esquizofrenia afeta a percepção temporal. Pacientes esquizofrênicos frequentemente perdem a noção linear do tempo, vivendo em múltiplas realidades simultâneas. Mas aí tem algo ainda mais perturbador. Ivanovich não está simplesmente louco. A loucura dele é uma resposta lógica a um sistema social doente. O filósofo Michel Foucault argumenta que a sociedade define quem é louco baseado em seus próprios interesses. Ivanovich se torna inconveniente quando questiona a hierarquia. Então acontece o inevitável. Ele age conforme sua nova identidade. O novo rei da Espanha, o herdeiro do trono, vai trabalhar vestido como imagina que um rei deveria se vestir. Tenta exercer a autoridade real. Ele é internado à força, e aqui Gogol revela sua genialidade.
As únicas páginas realmente lúcidas do diário são escritas dentro do manicômio. E é no hospício que ele tem momentos de clareza brutal sobre a própria condição. Isso claramente não foi uma coincidência literária do Gogol, foi uma crítica dele. No século XIX, hospícios eram depósitos de pessoas inconvenientes, dissidentes políticos, mulheres histéricas, pobres sem família. O próprio Gogol sabia disso. Ele estudou as condições dos manicômios russos. Vejam essa conexão histórica chocante. Em 1973, a União Soviética internava dissidentes políticos em hospitais psiquiátricos. O diagnóstico? Esquizofrenia reformista, literalmente. A loucura por querer mudanças sociais. Ivanovich antecipou essa realidade em 140 anos. No hospício, ele sofre tortura física. Raspam a cabeça dele, jogam água gelada nele, mantêm ele isolado. Mas o mais devastador são os momentos em que ele percebe sua situação real e implora: "Mãe, salve o teu próprio filho." Friedrich Nietzsche disse: "Nos indivíduos a loucura é rara, mas nos grupos, partidos, nações e épocas é a regra." O personagem do livro encarna essa ideia perfeitamente. Sua loucura individual reflete a loucura coletiva da Rússia do século XIX, um sistema onde funcionários passam décadas copiando papéis sem sentido, onde a posição social determina o valor humano, onde sonhar com dignidade é um delírio. O existencialista Albert Camus descreveu o absurdo, o conflito entre nossa necessidade de significado e a indiferença do universo em relação a isso. A Kessenty Ivanovich Poprinshin vive esse absurdo intensamente. Ele precisa desesperadamente ser especial, mas vive num mundo que considera ele irrelevante. E a principal questão do conto é: até que ponto Poprinshin está realmente louco? Ele vê as hierarquias, vê as injustiças, ele se sente desumanizado, percebe que o amor é um privilégio de classe social. Suas observações sobre a realidade são devastadoramente precisas. Em 2025, a diferença entre nós e Ivanovich é que a gente tem as ferramentas para alimentar os nossos próprios delírios, algoritmos que nos mostram exatamente o que a gente quer ver, criando bolhas de realidade personalizada e privada. Ivanovich ouvia os cães falando. A gente ouve os influencers vendendo os sonhos impossíveis que mais nos agradariam. O psicólogo Sherry Tuckle documentou como a tecnologia moderna cria eus fragmentados, múltiplas identidades que a gente desenvolve online. Ivanovich foi pioneiro dessa fragmentação, criando identidades alternativas como um mecanismo de sobrevivência psicológica. E assim como Ivanovich, muitos de nós preferimos nossas fantasias consoladoras à realidade brutal de nossa insignificância social. Aqui vai a conclusão. Gogol termina a história sem resolução. Poprinshin permanece no hospício, alternando entre delírio e clareza devastadora. Isso é proposital, porque a história não tem que ter um final feliz, e não é para ter um final feliz. Ela foi feita para provocar o leitor. E bom, se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário, me dá uma sugestão do que você quer ver no próximo vídeo. Eu tô preparando muita coisa, é sério. E lembre-se, só tem um jeito de descobrir. Não aceite a tutela de ninguém. Pense por si.